Estamos finalizando aí a nossa tarde de atividades aqui no Teatro Benigno Gaiga. Vamos para a última mesa da tarde. À noite nós teremos uma palestra master com a Bela Megali. Iniciando agora o ciclo Homenagem Bicentenário, o Brasil de 1822. Eu convido para subir ao palco o historiador Rodrigo Trespac. Seja bem-vindo, Rodrigo. E para conduzir esse bate-papo, eu chamo o professor Aloísio Borges Júnior. Seja bem-vindo, professor. Lembrando de que essa atividade tem o apoio da Leia Editora. Ótimo evento a vocês. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite, fazer parte desta mesa aqui junto com o Rodrigo. Fico lisonjeado pelo convite, agradeço. Rodrigo, boa tarde para você também. A gente vai começar aqui e comentar alguns temas que passam pelo bicentenário, E nessa tarde de hoje a gente vai falar sobre o Brasil de 1822. O Rodrigo é historiador e está aqui para falar com a gente desse período. E eu já queria começar esse debate, Rodrigo, indo já direto ao ponto e te perguntar como era o Brasil em 1822, para a gente iniciar toda essa discussão. Boa tarde a todos, boa tarde, Aloísio, professor. Prazer poder dividir a mesa contigo. Professor de literatura, Isso. Obrigado a Gisele e os demais integrantes, que imaginam, que pensam e que fazem a Flipostos acontecer. Quem nos acompanha, eu estive ano passado no formato ainda online, estávamos saindo da pandemia, a gente estava lançando a Revolução de 30 pela HarperCollins Brasil e a gente participou e fico feliz de poder participar de forma presencial dessa vez, conhecer um pouquinho do sul de Minas aí e da Flipostos, que eu acho importantíssimo esse tipo de evento, de formato de evento que possibilita que nós possamos divulgar livros, leitura, conversar sobre, refletir sobre, acho que é muito importante na atualidade. É uma ótima pergunta. No Brasil de 1822, eu trabalhei o tema nos mais recentes livros que eu fiz, o 1824, com a Leia, Personagens da Independência do Brasil, com a 106, e está saindo aí, está chegando às bancas do Brasil, o As Margens do Ipiranga, que é o mais recente, o meu 17º livro, e a gente trata mais especificamente a viagem que o Dom Pedro fez do Rio até São Paulo, em agosto e setembro, que vai culminar naquilo que a gente conhece como o Grito do Ipiranga, a separação do Brasil de Portugal de uma forma, que a gente lembra sempre no 7 de setembro. Eu acho a pergunta é muito boa, Aloísio, porque a gente costuma lembrar o 7 de setembro, a data 7 de setembro, o ano de 1822. Mas, como tudo em história, o Dom Pedro não acordou de manhã e se dirigiu a São Paulo. Não, hoje eu vou acabar com essa bagunça toda aí. Existe um antes e existe um depois. A história é sempre um processo. E eu acho que o Brasil começa a nascer, o Brasil de 22 começa a nascer um pouquinho antes com a chegada da família real ao Brasil, em 1808. A gente já tem alguns movimentos separatistas, principalmente de caráter republicano, Minas aqui é um exemplo, Inconfidência, no Nordeste também, mas é a partir de 1808 que o Brasil tem o ar, ou ganha ar, de um país que começa a caminhar no formato que nós lembramos como Estado. Até 1808 nós não temos bibliotecas, a gente não tem jornais circulando aqui, a gente não tem livros circulando aqui. Os livros, para vocês terem uma ideia,
um historiador brasileiro já falecido, o Otávio Tarquínio de Souza, ele dizia que os livros no Brasil do século XVIII, XIX, eles eram mais vigiados do que as mulheres, né? Poucos tinham acesso, né? Não havia quase circulação, basicamente entre os principais pensadores e padres, né? Geralmente tinham uma bagagem maior. Não tínhamos universidade, uma população que em sua imensa maioria analfabeta, mais de 90%. O Brasil tinha 5 milhões de habitantes, boa parte da população brasileira era de escravizados. Então, assim, a partir dessa vinda da corte, começa a se transformar, começam a se criar jornais, começam a circular livros, ideias de formato de país começa a ganhar. Essa ideia começa a surgir. E a ideia de separação, ela surge mais por uma intransigência de Portugal, das cortes, né, que querem voltar, a partir de 1821, né, querem que o Brasil volte ao status de colônia, e a ideia era recolonizar o país, por isso que o Dom João VI volta para lá, voltaria também o príncipe regente, e parte da elite que está aqui, que veio com a corte, que se consolidou aqui, que começou a dar ar de país, como eu falei, para o Brasil, começa a girar em torno do príncipe regente, para que ele não volte. Há uma série de ideias que circulam na época, por exemplo, há uma proposta de um deputado que o Brasil passasse a ser o centro real do Império Português, né? Ou seja, o regente, o príncipe regente, ficaria em Portugal e o rei no Brasil. Isso, obviamente, não é possível. Uma série talvez, se a corte tivesse, as cortes fossem mais maleáveis, talvez o Brasil demorasse mais tempo a se separar, porque não havia essa identidade, esse senso de ruptura como né, como vai surgir muito fortemente só depois de 1820, 21, com essas reformas políticas que acontecem em Portugal, principalmente. E o Brasil vai nascer como uma nação diferente dos outros países da América do Sul, em que optam pela separação da Espanha como uma república, vai adotar uma forma de governo que é a monarquia, ligada ainda, né, mesmo que com uma separação, que vai custar aos cofres públicos brasileiros algumas coisas de acordo, mas vai manter esse elo de ligação. Afinal de contas, o imperador brasileiro é filho do rei de Portugal, né, e a filha do Dom Pedro I, né, a Dona Maria II, vai ser depois rainha de Portugal também. Então tem muita ligação próxima. Isso fica... A nossa Constituição também é de 23, ela é mal... Há um projeto que eu acho que talvez seja a mácula que o Brasil carrega no século XIX, que é a escravidão. E isso era possível se resolver ali naquele momento de ruptura, né? Vamos construir um país de maneira ordenada, e não se faz isso, né? Se opta por manter a escravidão, que mantém a elite no poder, né? A elite econômica no poder. Então, assim, é um país que nasce com uma possibilidade muito grande de avançar, e avança em algumas coisas, mas, infelizmente, em coisas importantes, né, como a questão da escravidão, ele ainda vai levar mais de meio século para que se resolva. Então, acho que esse é o país que a gente tem em 22, assim, um país em que, para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro tem um pouco mais de 80 mil habitantes, é a maior cidade, Rio de Janeiro e Salvador. São Paulo tinha menos de 7 mil habitantes, é uma cidade minúscula, a cidade que o Dom Pedro visita quando sai do Rio para ir até visitar São Paulo e depois Santos, né? Santos também é uma cidade minúscula. A gente vai lembrar de São Paulo hoje, a gente lembra da metrópole né, sul-americana, enfim, e naquela época tinha 6.920 habitantes, então não dá para comparar com hoje, né? Muitos analfabetos, a maioria da população, mesmo aqueles que tinham posses, não tinham instrução formal. Em alguns lugares, metade da população é escravizada ou mais. Então, assim, é um país que tem muito para se desenvolver, tem muito para avançar, e perdemos, talvez, a oportunidade de avançar em muitos pontos que seriam interessantes. Para mim, o grande brasileiro daquela época, o grande homem que pensou o Estado brasileiro, como a gente conhece, é o José Bonifácio, porque tinha uma ideia
social, econômica muito diferente para a época. Ele projetou para a Constituição de 23, se imaginou libertação dos escravos, que ele combatia a escravidão, a integração do índio à sociedade, criação de universidades. Ele fez um projeto de moralização do serviço público, né, que o Brasil vinha de Portugal, que era um serviço público oneroso, ineficiente, corrupto, enfim. Ele faz um projeto para mudar isso, para qualificar. Ele envia para a Europa, antes mesmo de setembro, uma série de diplomatas com ideia de que o Brasil fosse reconhecido, projetando um país que tinha muito para dar certo. Infelizmente, a Constituição de 23 não é votada, né? Dom Pedro I acaba derrubando a Assembleia e impõe uma Constituição que era liberal para a sua época, não dá para também dizer que não, mas não tanto quanto poderia ser, não tanto quanto era a de 23, que tinha muito mais a melhorar o país do que a que a gente recebeu. E, nesse aspecto, eu queria que você comentasse um pouco em relação às independências que vão acontecendo também na América. Eu acho que a gente pode dizer que a maior parte delas, ou talvez a totalidade, sejam repúblicas, né, pós-independência. E o Brasil ainda fica na monarquia. O que você acha que isso contribui para a história, né? O que você pode fazer de consideração a respeito disso? Bom, o que acontece? Quando o Dom João VI vem para o Brasil em 1808, ele vem porque o Napoleão conquistou metade da Europa. A gente tem uma ideia muito ruim do Napoleão, por ser um conquistador, enfim, mas essa imagem negativa que a gente tem do Napoleão, ela vem muito dos ingleses, que são os principais inimigos dos franceses, e os portugueses eram aliados dos ingleses. Mas o Napoleão deu muita contribuição para muitos países. Com o Napoleão, por exemplo, uma série de países do centro da Europa vai impor aos seus reis, aos seus condados, em constituições. O Código Civil é do Napoleão. Primeiro Código Civil. Existem códigos civis mais antigos, mas o do Napoleão mais completo é considerado o primeiro com estrutura formal. A questão das vacinações. Ele impõe países onde ele conquista, onde ele toma ou faz parcerias, né, de acordo, ele impõe a obrigação da vacinação. Então ele acaba com uma série de doenças que já vinham há séculos, varíola, enfim, outras mais, que isso é imposto. Então você tem também a parte positiva. A parte ruim para as monarquias é que ele desestabiliza todas elas, né? E as ibéricas são uma delas, né? O rei sai de Portugal para vir para o Brasil, e a espanhola ele derruba e põe um irmão no lugar. E isso proporciona que as colônias espanholas na América do Sul, elas se rebelem, né? Porque a Espanha estava preocupada com o invasor, então aqui há um sentimento de libertação, muito patrocinado pela maçonaria, que propaga essa ideia de liberdade pós-revolução francesa, né? E esse pessoal que vai estudar na Europa e volta com ideias libertárias, e eles voltam muito com essa ideia de república, né? São Martim e vários outros. Então a América ela começa a pipocar com revoluções separatistas e muito regionais, né? Países menores. O Brasil também tem grupos que retornam dos estudos de Portugal com a ideia de república, principalmente no Nordeste brasileiro, né, uma ideia muito forte de república, tanto que depois que o Dom Pedro I impõe a primeira Constituição, a de 24, há um movimento republicano, que depois vai ser sufocado pelo Dom Pedro I, que é a Confederação do Equador, né, liderado por Pernambuco. Então, assim, há muito desse movimento que não é monarquista em especial, mas assim, a ideia ela ganha forma de um Brasil monarquista constitucional através do Bonifácio. Porque ele imagina que o Brasil, se optar pela república, e ele tinha horror a revoluções, que o Brasil iria se separar em várias republiquetas, como ele chamava. Então, a ideia de manter a colônia original portuguesa unida. E isso só poderia ser feito, na visão dele, através do Rio de Janeiro, que era a capital do país, e através do Dom Pedro I. E esse é o fator que faz com que o Dom Pedro I, por exemplo, faça uma viagem até Minas no começo do ano, porque havia a ideia de que os mineiros fossem optar por uma separação, e o Dom Pedro vem até aqui para fazer isso, para chamar a província para o seu lado. É o que ele faz também quando ele vai para Portugal, né? Ele vai para São Paulo, ele vai para São Paulo para trazer São Paulo para o seu lado, se certificar de que as principais províncias em volta do Rio de Janeiro
estão do lado dele, do governo dele, né, do que viria a ser o governo dele, porque o Brasil tem essas ideias que não são, não há uma única ideia. O Brasil tem a ideia de república no Nordeste, as províncias do norte do país, por exemplo, Maranhão principalmente, defendem a permanência da ligação com Portugal, não respeitavam ordens do Rio. O Rio queria uma ideia, tinha, principalmente por causa do Bonifácio, uma ideia mais de monarquia, mas mesmo no Rio, há grupos de maçonaria, por exemplo, que o Gonçalves Ledo, que é um dos principais líderes maçons, que é republicano. Depois de muitos debates, ele, por exemplo, que em agosto proclama a independência do Brasil, antes ele faz uma aclamação aos povos do Brasil, né, já dizendo que o Brasil é independente antes de setembro, e ele opta, então ele aceita, ok, por uma separação moderada, para nós não brigar entre nós, brigar contra eles, eu aceito uma monarquia. Então aquele grupo entra num consenso de que a monarquia, através do Dom Pedro I, vai ser o que vai livrar o Brasil de uma ruptura geral de várias províncias. Eu não sei, assim, eu acho que de história é difícil a gente avaliar se daria certo ou seria melhor se fosse uma república, né? Porque nós não tínhamos uma base, os países que experimentaram a república na América Espanhola também tiveram problemas. Boa parte deles foi governada por ditadores, né? A Argentina teve uma série de presidentes, um derrubava o outro em sucessiva. Então, assim, não sei se só por o fato de ser república isso beneficiaria o Brasil ou não, né? É muito difícil de dizer isso. O certo é que se fosse provavelmente por uma república e não sentada pelo Dom Pedro I, provavelmente o Brasil se dividiria em vários países e não teria esse formato continental que a gente tem hoje. Isso é quase certo, né? Isso é uma boa análise, né? Essa consideração que se faz, né? Porque aqui a América quase toda, acho que toda, né? Toda ela, né? Em repúblicas, né? E aí eu acho que uma discussão importante também. E uma coisa, só para me permitir, para complementar, a gente tem uma ideia de república e assim, e às vezes eu não tenho nenhum problema nem com um nem com o outro. Eu acho que o problema não é a forma de governo, é como nós lidamos com isso. A gente tem exemplos no mundo afora em que a monarquia deu muito certo. E outros, e para lembrar a República Brasileira, por exemplo, quando ela é finalmente decretada, que é, na verdade, através de um golpe, é um grupo pequeno de militares, sem participação popular, nós não tínhamos nenhum deputado republicano no Senado, que derruba o Dom Pedro II, a monarquia vai viver 40 anos de uma sucessiva onda de revoltas. A votação, quem votava e a participação popular na monarquia, segundo reinado, foi maior do que na Primeira República, essa república de 40 anos, né, até o golpe de 30 do Vargas, quando ele derruba o Washington Luiz. É uma república que tem a participação popular mal chega a 1%, é uma elite econômica que domina, que pouco tem do que a gente chama de democracia, né, de participação popular. Então, assim, não sei se isso daria certo em 22 também, né, porque custou a engrenar já no final do século XIX. Mas uma discussão importante desse período, principalmente no final do século XVIII, começo do século XIX, é a questão do nacionalismo, ou nacionalismos, né? Você comentou um pouco em relação ao que foi o Napoleão. Eu acho que, voltando um pouco atrás também em relação à Revolução Francesa, que eu acho que ela trouxe um ideal também, né? Não só para a Europa, mas acho que para vários países, né? Vários estados, né? Eu queria que você comentasse se, no Brasil, como foi essa visão nacionalista nesse período, em 22, e passando por ele até chegar em outros períodos. Acho que a ideia de nação, de Estado, ela surge no Brasil com Bonifácio. Porque ele, antes de ser um político, ele era um cientista, ele tinha vivido anos na Europa, enfim, escreveu muito sobre isso também, né, sobre a questão do Estado, a relação, o Brasil, tem um texto dele que é de 21, que é o Brasil quer como Reino Unido a Portugal separado. Ele faz uma série de projetos, de ideias, de pensamentos políticos, né? Até antes no bate-papo, antes do nosso aqui, se falava sobre a língua, né? A língua geral, que era a língua usada no Brasil até o século XVIII, XIX, a língua mais falada do que o português, inclusive, em São Paulo, principalmente. E
não tem uma ideia de uma identidade nacional no sentido que os franceses dão, né? Para fazer uma comparação com os alemães, que talvez sejam dos europeus o que mais tardiamente vão conseguir se unificar em torno de uma língua, né? Porque a Alemanha eram vários países de língua alemã sem existir uma Alemanha, né? Sem existir um Estado político, uma identidade alemã no sentido que nós damos hoje, né? E quando a gente volta para o século XIX, a gente precisa entender isso, que a noção que nós damos para os Estados modernos não é a mesma que eles davam, né? E tu lembrou bem, a França faz muito bem essa questão da identidade, mas no Brasil havia essas diferenças muito grandes, tanto linguísticas quanto culturais, esse senso de que, como eu falei antes, algumas províncias se sentiam mais pertencimento e mais ligadas a Portugal do que com o Rio, e isso diferia muito. As questões políticas diferem muito nesse sentimento de identidade. Por exemplo, as províncias do Sul, o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é quase despovoado. Não há uma identidade, não há um senso de gaúcho nesse período, né, do que ia ser gaúcho. E alguns estados, algumas províncias tinham mais essa identidade. E a gente pode aqui lembrar Minas muito bem, que tinha muito mais essa, porque era uma província mais antiga, muito mais estrutura, enfim. Nem São Paulo não tinha talvez essa identidade do que era ser paulista no começo do século XIX. Então, assim, era uma coisa muito nascente, né? Essa ideia de... Isso vai se constituir ao longo do século XIX com a ideia de monarquia. É o Dom Pedro II, no segundo reinado, é que vai se construir essa ideia de Brasil como uma nação... E depois do século XIX, já com a República, por exemplo, vai se tentar fazer com Vargas, por exemplo, uma nacionalização, né? Como o Brasil como uma coisa homogênea, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo pensando do mesmo jeito. Então, isso é uma coisa mais tardia. Assim. Nesse primeiro momento, é muito... Até porque muitos dos líderes que separam o Brasil, que ajudam, que promovem, por exemplo, o Dia do Fico, e se articulam para a separação, muitos eram portugueses, natos, tinham nascido em Portugal, tinham história com Portugal, e optaram ficar no Brasil por questões políticas. Então, era muito assim... o que é mais ou menos a pergunta que o Goethe fez na Alemanha, né? O célebre escritor alemão, ele pergunta o que é a Alemanha do século XIX. Se a gente for para Berlim, perguntar... não, aqui não é a Alemanha, aqui é a Prússia. Se a gente for para Viena, não, aqui não é a Alemanha, aqui é a Áustria. Esse sentimento de países que têm muita cultura e língua em comum, mas que não tem uma identidade política definida, né? Acho que o Brasil caminha muito nesse espaço, assim, tá muito engatinhando e tentando saber para onde vai, né? Sem saber muito. E eu acho que isso vai começar a ser construído a partir do século XIX, metade do século em diante, com a construção da identidade nacional, né, questão do mito, da valorização do 7 de setembro, que é uma coisa que vai sendo criada, vai sendo construída, não é uma coisa que nasce assim, tipo, até porque o Dom Pedro está, em 7 de setembro, ele está com poucas pessoas ali. Tanto que, na época, para vocês terem uma ideia, o Brasil de 22, quando ele faz a proclamação, o Grito de Ipiranga, ele tem 37 pessoas em volta dele só. Ninguém viu o Grito de Ipiranga. Tanto que, quando ele volta para o Rio, ele faz uma aclamação formal, aí sim, 12 de outubro, depois a coroação, 1º de dezembro, e essas são as datas que são celebradas no começo. O 12 de outubro e o 1º de dezembro, e não o 7 de setembro. Então, isso também vai sendo construído, essa ideia de que a monarquia, por exemplo, da capa de um dos livros ali, que tem uma foto do Moreau, na tela do Moreau, que é um artista francês. A gente conhece mais o quadro do Pedro Américo, né? Mas essa primeira assim, imagem iconográfica que retrata o grito é essa imagem do Moreau, que é da década de 40. Então, assim, ele está falando e tem ele está com um chapéu para cima, assim, e tem um halo de luz que sai do céu, como se fosse uma mensagem de transmitir que era aquele momento era uma coisa divina, sabe? Isso tudo foi sendo construído assim, ao longo do século XIX. Não existia ainda em 22. Mas acho que essa ideia que trazem, né, da Constituição, que você até disse, né, uma das movimentações que fez ali o Napoleão foi, pelo menos, se continuar a monarquia, pelo menos com a Constituição, né, que acho que foi que fez com que o Brasil também continuasse com uma identidade e que fosse essa monarquia que foi, né, nesse período, né. Eu acho que o estabelecimento de uma Constituição
e independente de qual seja, mas talvez é uma forma de manter... Eu acho que a estabilidade que o Brasil Exato, teve, isso. que, por exemplo, a gente vê muito a Argentina, né, que são os mais próximos da gente aqui, tem uma ligação com o futebol muito grande, eles tiveram muitos períodos de instabilidade. O país foi à bancarrota muitas vezes. E muitos presidentes, não foi nenhum, nem dois, nem três, foi vários presidentes. Um derruba o outro em sucessão. Assim. Há muita instabilidade política. O Brasil consegue, com a monarquia, com todos os pesares que a gente tem, e a gente volta a lembrar da escravidão, que é um dos problemas, mas a gente teve uma estabilidade política melhor. Isso oportunizou essa criação do país como essa criação de identidade dentro de um país que é continental. Também aqui na mesa anterior se falava muito sobre a língua, né, do regionalismo, né, de como manter essa pluralidade cultural num país gigante, né, e quanto é rico a língua portuguesa através disso. E acho que o Brasil, a gente nunca, é difícil dizer o C, porque em história a gente não tem C, né? A gente analisa o passado através dos fatos. Mas, assim, eu não sei, não vejo o Brasil como imaginar esse Brasil sem ser como acabou sendo. Né? Acho que a gente teve percalços, a gente teve problemas, mas acho que, para o momento, era aquilo que era possível fazer. Até porque se fala muito hoje, eu acho que tem muito de anacronismo, né? De falar muito mal do passado, de algumas coisas, com o nosso olhar, né? Com a nossa visão. E a gente está falando de 2 séculos de diferença. Né? As pessoas pensavam diferentes. As pessoas tinham o tempo de informações que a gente tem hoje, que é instantâneo. Eles tinham uma carta para uma cidade a outra, a viagem para uma cidade a outra, tudo era mais moroso. Uma imprensa ainda nem formada, né? Nem formada. E assim, óbvio que tivemos problemas, mas assim, um dos pensadores do Brasil foi um cara que era um cientista. Né? Se a gente fala hoje de ciência, o Bonifácio era um cientista reconhecido internacionalmente. Tinha muito tinha muito a contribuir. Né? Acho que o grande problema do Brasil foi o Dom Pedro I mesmo. No sentido de que era um jovem, ele tinha 24 anos. Né? Imagina hoje alguém com 24 anos fazer a separação do Brasil e governar um país. Né? Ele não tinha formação. Ao contrário da esposa dele, por exemplo, que tinha muita formação, era uma pessoa que tinha formação, educação boa, falava várias línguas, né? Enfim, diferente dele, né? Que era um jovem hiperativo, enfim. Tanto que ele mete o pé pelas mãos várias vezes, né, na vida pessoal, uma série de diamantes e uma série que acabam, inclusive, fazendo com que ele se perca ao longo do reinado, que ele faz um primeiro instante uma coisa positiva e depois, a partir de 26, quando ele perde quando a esposa morre, que é um dos braços dele de apoio, né, e ele acaba brigando e expulsa prende e exila o Bonifácio, enfim, a partir de 26 fica um caos, tanto que ele vai acabar sendo quase que expulso daqui, precisa abdicar em 31, né? E ele vai fazer, só que ele é um cara que ele tinha os seus defeitos, mas ele sabia que tinha problemas, né? Tanto que ele diz, olha, que o filho dele vai ter uma educação que ele não teve. E se esmera para dar educação para o Dom Pedro II. E realmente, nosso segundo imperador é uma pessoa, um estadista, uma boa formação, um poliglota, muito mais preparado e qualificado do que o pai, né? E agora, trazendo essa discussão para a literatura da época, né, principalmente os românticos, é uma discussão que a gente pode... Né, é muito crítico também, eu acho que vários críticos vão comentar, e de formas diferentes também, mas a busca da idealização da pátria, né? Eu acho que, então, está lá o Gonçalves Dias, que a gente conhece muito, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, claro, fazendo referência para o Brasil, né? Essa idealização, até em Iracema também, né? A Virgem dos Lábios de Mel, a Índia, mas que, né, tem todo esse passo, esse caminhar nas nuvens, né? É uma forma até... além de muito idealizada, meio europeizada, né? Como que você enxerga essa literatura que também vai se formando, mas ao mesmo tempo eles buscam uma identidade, né? Que acho que essa questão de 22 para frente também aparece muito a questão da identidade nacional, né? O que é o Brasil e o que é ser brasileiro? Queria que você comentasse um pouco em relação a esse aspecto. E é interessante ver que, voltando também ao bate-papo de antes, estava bem interessante nessa mesma ligação da língua, né?
que ela tem uma ligação com a política, né? Essa construção do Brasil, essa identidade brasileira ao longo do século XIX, ela envolve vários fatores, né? A alegoria que se usa, como eu falei da pintura do Moreau, né? Que ele fala sobre que ele como se diz que algo divino está concedendo a monarquia ao Dom Pedro, no caso o reino brasileiro, né? O reinado brasileiro. E uma série de alegorias da época sempre mostra ele como imperador e usa a expressão de vários povos do Brasil, com uma ideia de pluralidade, né? Inclusive, o próprio africano, que era escravizado, que é uma coisa interessante, né? E está dentro dessa alegoria de como um povo que pertence ao Brasil, que faz parte da identidade do Brasil. Óbvio que marginalizado, né? A mesma questão do indígena, ele também aparece na alegoria, em alegorias e na literatura também, como parte desses povos que formam o Brasil, né? E é interessante porque isso não acontece só aqui. A gente costuma ver as coisas sob a ótica sempre da parte negativa e da parte do próprio país, né? Mas isso é um movimento internacional. Os alemães também têm, fazendo uma comparação com os alemães, né? Até por causa do meu livro, que a gente fala desse mesma época, que a imigração começa com esse processo de independência. Eles também têm um romantismo que faz com que essa ideia de nação surge a partir dali, é uma coisa romantizada e idealizada. Então, assim, não é uma coisa que o Brasil fez, descobriu e isso é negativo, a gente olha para... Não, isso é uma coisa da época, né? Acho que talvez até resquícios da Revolução Francesa, talvez. Exatamente, e do próprio movimento romântico que circula na Europa, né? E o espelho que se tem na época é a Europa. Não tem, a gente não tem esse olhar hoje que a gente vai se olhar, vamos olhar para outros lugares. Não, isso é uma coisa moderna. O que se tinha de civilização, entre aspas, de mais moderno, de mais importante, era a filosofia, era a política, era o que vinha da Europa. Então, se não era uma coisa... E eu acho estranho quando as pessoas falam, mas isso tem uma expressão que eu não gosto muito, né, decolonial, né, que a gente precisa... Mas, gente, isso é século XXI. Não era assim no século XIX. E aí não dá para ficar julgando. Eu sempre costumo dizer, a gente precisa separar as coisas, a gente precisa entender que nós não pensamos como o passado. A gente precisa entender o passado, entender os processos pelos quais passamos, observar os erros para projetar e para melhorar e qualificar o futuro, para apresentar e ter um projeto de futuro melhor do que o passado. Mas a gente não pode consertar o passado. Não dá para ficar ajustando o passado de acordo com aquilo que eu acho hoje, o que eu penso hoje. É uma coisa, para vocês terem uma ideia dessa idealização, a dona Leopoldina era uma mulher fantástica, uma boa formação, como eu falei, uma candura de pessoa, poliglota, educada, aprendeu a amar o Brasil e teve o sentimento de independência, de separação do Portugal. Antes do Dom Pedro I, ela fala em cartas que ela queria que o Dom Pedro tivesse a ideia que ela tem do Brasil, e ele não tem. Só que ela não é uma líder feminista, como a gente vê na internet hoje, como algumas pessoas querem. Precisa separar. As coisas têm o seu tempo, não dá para comparar as coisas. Assim, ela era realmente uma mulher, ela e outras, né? Enfim, eu até faço num dos meus livros um capítulo especial sobre as heroínas da pátria, Bárbara de Alencar, né, no Nordeste, enfim, outras mulheres que também contribuíram para a ruptura do Brasil com Portugal, mas dentro do seu mundo, do século XIX. Não do século XXI. A gente precisa ter essa noção assim, da história que é bem clara. Que às vezes a gente confunde, né? A gente pega um ícone do passado e quer lançar ele para herói de alguma coisa que a gente tem hoje. Vamos colocar ele no lugar dele. Né? Ele é um homem de sua época. Ou uma mulher de sua época. Isso, acho que é interessante, né? E o que os românticos fazem, depois os modernos recuperam também na discussão da literatura, né? Acho que com um tom mais crítico, mas, enfim, isso vai reverberando. Né? Para ter uma ideia, para usar a Leopoldina como gancho, o objeto dela, o ideal romântico, né, a mulher como mãe, né, esposa. Uhum. E ela é importante na parte política, porque no dia 2 de setembro é ela quem preside o Conselho de Estado. Quando o Dom Pedro vai para São Paulo, ele deixa ela na regência. E ela quem preside o Conselho de Estado, ela quem recebe as cartas de Portugal, as informações de Portugal que quer recolonizar o Brasil. Ela escreve para ele, olha, não dá para esperar mais, é agora ou nunca mais. Ela e o Bonifácio. E ela tem a representação dela ao longo do século XIX como mãe, como esposa. Só 100 anos depois, a Georgina de Albuquerque,
vai pintar ela na tela que é famosa hoje, a sessão do Conselho de Estado, em que põe pela primeira vez uma mulher como chefe de Estado no centro das atenções políticas. Mas vejam, 100 anos depois. Então, assim, isso é uma imagem que a gente vai construir. A imagem que a gente tem dela hoje, da importância dela hoje, é uma coisa que a gente vem trazendo agora, atual, né? Faz parte daquilo que você disse, né, do anacronismo, né, essa visão nossa hoje, tentar revisitar o passado, né. Eu acho que, claro, tem que, claro, fazer algumas considerações, mas é importante destacar que aquela época foi aquela época, né. Eu acho que trazendo a discussão, né, falando um pouco dessa parte de independência, né, queria que você comentasse essa independência de fato, né, porque a gente continua com um rei que é de Portugal, a gente continua com uma estrutura política muito parecida, alguns críticos vão até considerar que foi uma troca de roupagem, mas a situação continua a mesma. Eu queria que você fizesse algumas considerações a respeito disso, né, o que esse movimento de independência impacta na forma como os brasileiros vivem naquela época e o Brasil dali para frente. Eu acho que o Brasil se separa, tem um rompimento, né? O Bonifácio, inclusive, antes de 7 de setembro, ele escreve, depois do Conselho de Estado, ordens, né? Ele, os ministros, inclusive o irmão dele, da Fazenda, a ordem era se preparar para a guerra, porque Portugal não ia aceitar facilmente essa separação, né? O Brasil, de fato, precisa expulsar tropas portuguesas, principalmente de Salvador e de Montevidéu. O Uruguai pertencia ao Brasil, né, como Cisplatina. Então há uma guerra, inclusive a questão da imigração, a vinda de europeus não lusos para cá para formar o exército imperial brasileiro. O Brasil não tinha exército para combater, todos os exércitos, tudo era voluntário, não tinha tropas de linha formais. O reconhecimento da independência é a partir de 1825, principalmente pela Dona Leopoldina, que tem lá fora uma imagem muito positiva. Então, assim, essa consolidação de independência fica ambíguo, porque o Dom Pedro sempre um pé aqui e outro lá, né? Tanto que ele parte para Portugal, ele deixa o Dom Pedro II aqui, o futuro imperador do Brasil, e vai para Portugal para buscar o trono para a filha. A filha era casada com o irmão dele, né? E naquela época era comum esse tipo de coisa. O Dom Miguel tinha usurpado o trono dela e ele queria o trono para a filha. Consegue, enfim. Tá? Então, ele tem a gente tem esse problema de estar ligado aos interesses da Casa de Bragança, né? E manter a coroa nos dois países. O Brasil precisa pagar uma indenização para Portugal, para o rei de Portugal. O contrato diz, por exemplo, o Dom João VI diz que concede o direito do Brasil para o filho. Então, é um acordo familiar, né? E aí tem gente que defende a ideia que, por exemplo, a independência mesmo se dá quando um brasileiro senta no trono, né? Nascido no Brasil, que era o caso do Dom Pedro I. E outros que isso só vai acontecer quando o Brasil se torna uma república. Eu acho que o processo de ruptura, assim, para mim, tudo na história não começa nem termina num único fato. É um processo, como a gente falou no começo. Então, esse processo de independência e de separação também é um processo de construção ao longo do século XIX, de construção de identidade, de criação. A gente vai, por exemplo, voltar para a escravidão, né? Como é que a gente vai dizer que um país é independente quando boa parte da população ainda se mantém escravizada, né? Dá para fazer essa reflexão também. E aí, nessa questão, a gente precisa observar o quê? Que já havia abolição em outros países. Então, assim, era uma coisa que o Brasil, era um problema do Brasil, o fator de não libertar isso, né? Não libertar a população, ampla maioria da população escravizada. Eu acho que, então, a independência ela foi conquistada pelos brasileiros, de modo geral, porque aí a gente vai ter revoltas com o Dom Pedro, a gente vai ter revoltas pela regência, vão ter movimentos republicanos de novo no Nordeste, movimentos republicanos no Sul. Bem ou mal, isso vai consolidando essa identidade de nação, esse formato de nação do Brasil. Mesmo depois com a República, a gente vai ter novas revoltas, novas rupturas e revoluções, né? A gente vai ter diálogos e debates acalorados sobre o que é o federalismo do Brasil, né? O que é o Brasil quanto república, né? Que eu acho que talvez aí esteja o grande
chance de mudança política foi com a República Federativa, que na verdade a gente não é uma República Federativa, a gente tem uma federação, mas não tem um federativo. Então essas discussões elas amadurecem ao longo do tempo e muito fragmentada, o Brasil é um país continental. Todo país continental, se você observar o mapa do mundo, todos os países continentais têm problemas com seus governos. Normalmente, eles têm tendência a se tornarem ditaduras. Autocracias, teocracias, como no caso da Rússia, por exemplo, que é um país gigante, a China. A única exceção, talvez, de gigantismo assim, que usam a república sejam os americanos, né, que têm um federalismo como opção. Então, isso é um problema que o Brasil trabalhou ao longo exercitou, esticou e ainda não conseguiu resolver bem. E a que ponto aonde a gente precisa mudar e como vamos mudar isso? Não conseguimos mudar isso com a monarquia e talvez a gente não consiga mudar, ou estamos tentando mudar com a república ainda. Como eu falei, a gente tem a república de primeiros 40 anos, a gente não tem república, não tem democracia. A gente tem um período democrático curto, depois tem vários regimes militares. A gente tem o quê de democracia plena, assim, exercício de democracia, e estamos exercitando ela cada vez mais nos últimos 30 anos, 40 anos. Acho que é uma construção constante, né? Não, essa independência, a gente pode dizer independências, porque a gente fala de vários lugares, de várias situações, e de exercício também de país, né? E acho que eu vou até trazer a discussão para esse aspecto, que é assim, né? Em 1822, a discussão era uma independência política. Em 1922, há uma recuperação, né, cultural, que a independência passa a ser uma independência cultural, né? Os modernistas tentam trazer um pouco disso. Agora, para você, até uma provocação, até para depois a gente abrir para debate. Em 2022, existe uma busca por uma independência, alguma coisa que você acha que está no sentimento do brasileiro? Eu acho que depende muito da condição. O Brasil é um país gigante. Se tu vai no Nordeste, o nordestino tem uma visão do Brasil. Se tu vai no Sul, tem uma outra visão. E eu acho que é isso que torna o Brasil... Nós temos um problema que o Brasil é um país multicultural. Mas o interculturalismo ele é falho. Ou seja, a gente tem múltiplas culturas, muitas culturas, mas elas precisam conversar e dialogar entre si. E esse é o problema do gigantismo do Brasil. Como acomodar com leis comuns e com projetos de Estado comuns regiões, né, populações que têm hábitos culturais tão distintos às vezes, né? A gente tem a língua em comum, com seus particularismos regionais, mas a gente tem economias diferentes, né? Formas de povoamento, questões culturais diferentes. E aí a questão é como a gente vai exercer isso, e também era isso em 22, né? Como o Dom Pedro I ele derruba a Assembleia, porque o grupo que dá sustentação a ele é bem poderoso em dinheiro, né? São escravistas, enfim. E tem grupos que querem, e vários grupos com interesses diversos. Uns queriam a república, como a gente já falou. Como acomodar isso numa Constituição? Como acomodar esses vários desentendimentos numa Constituição? E a gente vive isso hoje. A gente discute o Pacto Federativo, a gente discute como a gente vai ajudar regiões menos favorecidas, porque isso é um problema de países que têm esse tamanho que o Brasil tem, essas diferenças. Acomodar. Por exemplo, a gente vai pegar no Sudeste em diante uma presença maior de populações descendentes de escravizados. Na região Sul a gente tem menos isso, tem um povoamento, uma presença europeia mais maciça. Acomodar essas populações que pensam de forma diferente, que tiveram o tratamento social, econômico, político diferente, num mesmo lugar, é um exercício muito difícil, duro, e sempre vai gerar atrito. O que nós precisamos tentar exercer é conversar isso de forma mais construtiva, né? E não menos destrutiva. A gente não precisa destruir o do outro para construir algo em conjunto, né? A gente pode construir pontes e não muros, né? Mas isso acho que é um exercício que o Brasil ainda vai ter que passar
em etapas ainda. A gente ainda estamos exercitando essas independências, né? Eu acho que é bem interessante essa tua colocação, né? Acho que até seria um ponto para a gente pensar, né? Qual que seria uma solução para esse, talvez, problema, né? Mas é que ainda é muito recente. Acho que nosso exercício, né, de democracia... Teve uma coisa bem interessante, quem nos acompanha, a questão religiosa no Brasil. O Brasil, em 22, ele passa a ser um país oficialmente católico, né? E a gente tem no Nordeste uma diversidade cultural muito grande de religiões ligadas à cultura afro. No Sul, por exemplo, a gente tem muito forte o protestantismo, por causa do imigrante europeu. Vejam, são maneiras de pensar a religião de forma diferente, né? E acomodar esses interesses, isso para falar de religião, fora outras coisas, né? Então, assim, é a maneira de pensar, a gente precisa exercitar isso, adequar essas coisas sem ferir sentimentos, né? Porque tu sempre vai acabar ferindo o outro para se tu agradar um. E isso é um exercício de equilíbrio de poder muito grande, que o Brasil, como eu falei antes, se a gente for pensar só em república, e se a gente esquecer essa monarquia, e imaginar, não foi assim, mas vamos imaginar que a república tenha dado mais democracia ao país, esse exercício ele é recente, a gente tem aí 2 gerações que têm feito isso, porque de 80 para antes a gente tem uma instabilidade política constante. É uma intervenção militar atrás da outra, é uma revolta popular atrás da outra, em vários períodos, vários lugares, uma inconstante instabilidade, né? E até, pegando um período mais recente, né, a redemocratização ir para cá, há uma instabilidade também, né? Vários governantes que foram presos, né, os ex-presidentes, a gente for pegar o histórico de vários deles, né, foram presos ou foram sofrer por algum tipo de processo de, por exemplo, impeachment, né? Então, existe uma associação de fatores também que é possível discutir, né, o atual modelo, enfim. Eu vou abrir para perguntas. Tem alguém que tem alguma pergunta interessante? 2, né? 2 pessoas aqui. Boa noite, meu nome é Paulo Calheiro, sou professor de Geografia. Eu fico pensando nessa questão do Brasil no século XVI, quando os portugueses e alguns outros europeus chegaram a essas terras que não era Brasil. E a gente imagina que naquele período havia uma população nativa, né? Depois foram chamados de índios, e alguns historiadores falam em torno de 3, 4 milhões de nativos que tinham aqui. E eu fico pensando que depois de 3 séculos, não é, 1822, o início de 1801, como é que essa população ela tinha 4 milhões e 700 ou 5 milhões de pessoas? O que se computava aí? E além disso, a gente tem a população escrava que foi trazida ao Brasil a partir do final do século XV, século XVI, esses negros que vieram de várias partes da África. Isso também era computado, não é? Essa é uma questão, uma pergunta. A outra questão seria a influência da igreja, não é, aqui no Brasil, porque você imagine que as nações indígenas que nós tínhamos, que a língua mais falada seriam várias línguas faladas pelos nativos, e a língua mais falada seria o Tupi-Guarani. Como é que ficou essa questão do Tupi-Guarani? E como é que ficou essa questão desses cultos, digamos assim, não é? Com relação aos seus deuses das nações indígenas que tinham aqui? Fora isso, os africanos trouxeram também da África os seus cultos religiosos, não é? Sua cultura religiosa. Então eu fico pensando que no século XIX, com a família real vinda ao Brasil, Dom João VI, ele traz também a igreja, não é? E qual foi o papel da igreja, na tua opinião, com relação a essa diversificação cultural que o Brasil tinha, linguística, né, e a própria questão religiosa? E eu acho que essa questão religiosa, a gente percebe que
ela se reflete de forma acentuosa hoje com uma possibilidade, eu não vou falar aqui de candidato, mas de um candidato se criar um Estado teocrático. E a religião ela está tendo um peso muito forte, porque há um movimento dentro de algumas igrejas, não é? De que, olha, você não vota em partido tal, vota em tal, entendeu? Então eu acho muito complicado, e o Brasil ainda hoje é um país que tem uma influência muito forte com a questão da religião, né? Eu queria que você tecesse alguns comentários sobre isso. Obrigado. Obrigado. A igreja foi, primeiro porque assim, a igreja sempre teve, ela foi conivente e partícipe do processo de escravidão, tanto do indígena quanto do africano. Os primeiros mercadores de escravos no Brasil, em São Paulo aqui mesmo, em São Vicente, são padres jesuítas. Então, assim, ela muito tardiamente fez campanha para a escravidão africana, né? Muito tardiamente reconheceu. E o Brasil era um país oficialmente católico. Ao longo dos anos, não é de agora que o Brasil, um presidente busca apoio da igreja. Só que talvez agora com a igreja evangélica, mas a igreja católica sempre esteve do lado dos governantes do Brasil. Sempre foi uma grande aliada para o bem e para o mal. Então, assim, eu acho que a questão da igreja, do Estado laico, não tem como a população ser laica, né? A população sempre vai ter a sua manifestação. O que acontece é que a gente deveria ter um Estado que não deveria intervir em questões religiosas, na minha opinião, né? Deveria ser o Estado não deveria optar por pelo menos oficialmente, né? Mas como a gente já falou, boa parte da nossa história ela teve ao lado uma grande igreja poderosa que é a Igreja Católica. E ela foi, e não só, tu lembrou aí a questão dos indígenas, dos africanos, mas, por exemplo, ao longo do século XIX, os próprios imigrantes que vieram para o sul, por exemplo, que eram protestantes, luteranos, calvinistas, eles não podiam externar o seu credo. Não podia ter, a igreja não podia ter campanário, não podia ter cruz, porque o templo oficial do Estado era o Estado católico. Então, assim, não foi apenas com esse grupo que a gente considera marginalizado hoje. De modo geral, o próprio imigrante também foi assim, perseguido por questões religiosas. Então, não é uma coisa de um grupo. A gente, obviamente, vê falar mais de um grupo, mas, de modo geral, se estendeu a todos os outros grupos que não fossem aquele do Estado oficial, aquela igreja oficial do Estado. E outros presidentes na República vão buscar apoio, porque a maioria dos brasileiros tem ligação com a Igreja Católica, enfim, é uma instituição milenar, tem o seu poder também. E quem está no poder precisa se manter no poder. E para se manter no poder, é preciso fazer aliança com vários grupos, principalmente aqueles que detêm algum tipo de poder. Então, assim, eu não creio que a gente vá se livrar disso tão facilmente, assim, no sentido de que vamos ter um Estado laico, isento, porque isso não é só aqui, em qualquer outro lugar. O problema todo é que, em outros países, as formas de governo não proporcionam essa intervenção, digamos assim, em questões políticas. Talvez. Mas, por exemplo, a gente vai lembrar a Alemanha, também para usar um termo que eu uso muito, que é o país que eu mais tenho contato. A Alemanha teve problemas, por exemplo, com o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, porque a igreja também, as duas, colaboraram com o nazismo. E aí a gente foi olhar o outro espectro, que é o espectro social, que o Estado não laico, o comunismo, por exemplo, aboliu e perseguiu religiosos, matou, assassinou e continua matando. A gente tem regime aí na América Central que está perseguindo padres. Então, assim, são dois extremos, né? Para um ou para outro. Portugal, desde 1140, está vítima da Inglaterra, que mandava e desmandava com acordos econômicos e tudo mais. Por imposição da Inglaterra, ou por clima criado pela Inglaterra, o Império foge para o Brasil, quando é invadido por 14 soldados de Janot.
E a Inglaterra vai ser das últimas a reconhecer a independência. Teria sido uma outra realidade o Brasil sem essa força opressora da Inglaterra? A Inglaterra é o grande potência do século XIX, né? A opção de Portugal era se aliar com a França, né? Então, assim, sempre é uma questão de complicada. Eu não acho que Portugal foi pressionado a fugir por causa da Inglaterra. Esse plano já era bem antigo, de Portugal talvez migrar da coroa migrar para o Brasil. Claro que Portugal recebeu apoio, né? A família real vem para cá, guarnecida pela esquadra inglesa, volta guarnecida pela esquadra inglesa. Quando Dom Pedro abdica, ele vai para um navio inglês, né? Os ingleses fazem mas tem a parte positiva também. Por exemplo, se não fossem os ingleses, talvez o Brasil fosse demorar ainda mais com a escravidão. Porque os ingleses pressionam o Brasil, pressionavam os portugueses para a abolição desde a vinda da família real. Não, mas aqui daí assim, se a gente for pautar por essas coisas do interesse, todos têm interesse. Hoje todo mundo tem interesse em várias coisas. Aí a gente vai pautar por o cara fez por interesse. Bom, não sei se por interesse, mas eu discordo, né? Mas assim, nós teríamos conseguido a abolição da escravatura ali, na nascente do Império Brasileiro. Talvez tivesse ganhado uma outra dimensão, questão social. Para você ter uma ideia, chega de 30 mil escravizados chegavam no Brasil anualmente. Se essa sangria fosse parada ali, na nascente do Brasil, quantos milhares de escravos teriam não vindo para cá, vidas teriam sido poupadas, talvez a integração do escravo na sociedade brasileira, como queria o Bonifácio, e fez projeto para isso, talvez tivesse estado ali. E talvez por pressão inglesa. E mesmo assim o Brasil ficou dando desculpa para os ingleses, até chegar coisa a lei para inglês ver, né? Enfim, infelizmente assim, acho que é muito a gente não, em história é difícil a gente dizer o C, né? Eu acho que tem a parte negativa e tem a parte positiva e a gente pode julgar a questão do fato em si, né? O fato que eles tinham interesses do momento e era a abolição. E o Brasil não fez essa abolição. E eu acho que a questão do Portugal, por exemplo, o senhor lembrou aí do século XII, né? O Brasil, não sei se deve ter ouvido falar da Catarina de Bragança, que é uma rainha que ela levou o chá para a Inglaterra, enfim. Então, se a questão comercial, de parceria comercial, era uma parceria importante para Portugal, que era um país que não desenvolveu indústria, não tinha matéria-prima, era um país pequeno, né, e por isso desenvolveu navegações. Então, acho que é muito da situação da época, né? O Dom João VI, por exemplo, que todo mundo, acho que até de forma errada, julga ele como um bobalhão, enfim, acho que muito em função do que o Brasil produziu de novela e filme sobre ele, mas ele era um diplomata, com os seus problemas, tanto que o próprio Napoleão Bonaparte diz que o único que conseguiu lograr ele foi o Dom João VI. Não sei se eu respondi a sua pergunta, assim, desculpa, foi bem oportuno, assim, é uma pergunta interessante. E aí, gente, mais alguém para a gente ir encerrando? Oi, eu queria saber quais foram as ferramentas de comunicação usadas para comunicar a independência do Brasil no território brasileiro todo e para o exterior. Uma boa pergunta. Quando o Dom Pedro volta para o Rio, né, ele faz o grito no 7 de setembro, retorna, chega em São Paulo, vai até a Câmara, enfim, faz alguns despachos e retorna no dia seguinte, no dia 9, para o Rio. Então, no Rio, eles se organizam, vai haver aclamação no dia 12 e a coroação em 1º de dezembro. O governo envia para as câmaras municipais, porque assim, como não tinha Constituição ainda e não tinha um império constituído, a ideia era que se houvesse respaldo da população brasileira em relação a isso. Então se enviam cartas para todas as câmaras municipais do país, pedindo que elas dessem anuência. Isso já tinha acontecido antes, quando em maio de 22 ele foi aclamado em defensor perpétuo do Brasil.
As câmaras deram apoio, enfim, e de novo se repete isso, né? As câmaras municipais, quase todas no Brasil, acho que 2 ou 3 parece que fazem algumas ressalvas, mas todas elas dão apoio, e por isso que a gente diz, né, mas ele foi um movimento de elite. Sim, mas houve respaldo das câmaras municipais que, teoricamente, representavam as suas regiões, né? Então, assim, isso é feito quando essas cartas de aceite, essas correspondências de aceite voltam, então é feito do processo, né, que vai ser a coroação em 1º de dezembro, né, que então ele é entronizado no Império Brasileiro. Há uma discussão em 2 grupos aí, porque o Bonifácio queria que ele jurasse a Constituição depois dela feita em Assembleia. O Gonçalves Ledo, que era o grupo republicano, queria que ele jurasse a Constituição por antecipação. E aí houve um problema, porque como é que ele vai jurar uma Constituição que ele não viu ainda, né? Só que aí, pelo outro lado, nós já demos poder para alguém, a gente já deixou que ele declarasse a independência e já proclamou ele imperador do Brasil, e agora o que fazer? A gente volta atrás. Então, por isso que a independência é um processo complexo, né? Mas sim, o governo consulta as câmaras municipais para saber se aceitam, né? E se, então eles fazem isso, é consultado, enfim. Também é feito depois para a Constituição de 24. A Constituição é consultada para a Constituição, se aceita, enfim. Embora ela tenha sido imposta, né, pelo Dom Pedro, foi basicamente ele que fez a de 24. As câmaras também votam a favor Por isso que se diz que na monarquia, o pessoal que é mais ligado à monarquia, e alguns historiadores, né, e o exercício da democracia na monarquia, ele foi maior da população, óbvio que tinha alguns limitantes, mas ele foi maior do que nos primeiros 40 anos da República Brasileira, que é a chamada República Velha, né? Eu vou aproveitar um gancho da pergunta, porque essa forma de divulgar, né, a independência, acho que ela é interessante, mas há um reconhecimento de outros estados, né, um pouco tardio, né, acho que 1825, né, que se reconhece. Dos estrangeiros, sim. Como que dá esse reconhecimento? O Bonifácio, é sempre ele, né? Mas é interessante porque ele é uma pessoa realmente ativa. Ele envia... Porque a partir de janeiro de 22, quando ele diz que vai ficar aqui, a dona Leopoldina queria que ele dissesse antes, mas não, ok, convencemos o cara, ele vai ficar aqui. Que ele faz o FIC em 9 de janeiro, e esse processo vai se acelerar muito. Uma série de medidas que já sabem que o Brasil vai rompendo. O Bonifácio envia para a Europa diplomatas, para a Argentina, para os Estados Unidos e para a Europa, diplomatas com essa missão. Sondar o que os outros países pensam do Brasil e dizer, olha, a gente não quer brigar com Portugal, a expressão que eles usam é, a gente quer manter a irmandade, enfim, mas assim, está complicando. Mais ou menos assim, a gente quer se manter junto, mas os caras estão complicando, né? As cortes estão complicando. O próprio Dom Pedro I fala para o pai dele, isso, ele escreve para o pai, e diz, olha, o Brasil é um país de primeira potência, e o Portugal não. E não dá para ficar recebendo ordem de lá. Isso já antes do 7 de setembro, né, que vai ser um marco, a ruptura formal, a gota d'água, digamos assim, né? Então, assim, já há um movimento que se aproxima de outros países, com embaixadores em outros países, com diplomacia em outros países. O Bonifácio, por exemplo, inclusive, ele manda para as cortes alemãs, né, para a Áustria e para os países de língua alemã, a Europa Central. Ele manda o Major Schiffer, que é o secretário da Leopoldina, alemão, de língua alemã, que nem ela, e com a missão de buscar colonos para uma colônia agrária no Brasil e para soldados, porque ele já sabia, isso antes de setembro, já sabia que o Portugal ia oferecer resistência e o Brasil não tinha exército. Então, assim, já não é, desde o começo eu venho frisando isso, não é uma coisa que nasceu assim, no 7 de setembro. Né? Isso é uma coisa que vai se consolidando, principalmente a partir de 21 em diante, né? E a partir de 22 de janeiro começa a acelerar o processo. O FICO, a expulsão das tropas portuguesas do Rio em fevereiro, o Cúmpra-se, que é uma coisa que pouco se fala, né? O Cúmpra-se é quando o Dom Pedro diz que o Brasil não vai mais receber ordens de Portugal, a não ser que passe por ele e ele dê o Cúmpra-se. Toda ordem que vinha precisava passar por ele. Então, assim, já é um processo de separação gradual antes de setembro, né? Mais alguém, gente, para a gente ir finalizando também?
Se é para encerrar, assim, eu queria falar só rapidamente de um dos meus livros, que é o Personagem da Independência do Brasil. A gente fala, no 7 de setembro, a gente lembra muito Dom Pedro, Leopoldina e o Bonifácio, que eu falei bastante hoje, mas assim, eu quis dar nesse livro vozes a vários grupos, né? Então são 50 mini biografias de mulheres e de homens que contribuíram de alguma forma para aquele momento do 22, ou então para momentos depois, né? Eu citei a Georgina de Albuquerque, que pintou pela primeira vez em 22 a Dona Leopoldina na sessão do Conselho de Estado. Tem uma biografia dela também, assim, para ressaltar isso, a importância de nomes brasileiros que, quando a gente fala de independência, não são lembrados, né? E o interessante nesse caso é que ela é lembrada da Leopoldina e da Georgina de Albuquerque, que pintou. Né? Aí a gente falou também das heroínas da pátria, que é a Bárbara de Alencar, que é uma republicana do Nordeste, lá que é presa, enfim, ela é humilhada, os filhos dela são presos também na revolta em Pernambuco. Então, assim, tem toda uma história bacana de outros personagens que a gente acaba não conhecendo por focar sempre, normalmente, naqueles que são os atores principais, né, ou que foram os atores principais mais relevantes para a época. Mais importante para a historiografia hoje, com uma nova visão, uma nova perspectiva, é dar voz para outras personalidades, né? Nomes que a gente esquece invariavelmente. Então, o livro tem 50 biografias, os maçons, os republicanos, os monarquistas, a corte, as heroínas, né, as mulheres, né, o feminino, os artistas que escreveram no momento e depois, os cronistas antes e depois, enfim, é bem interessante assim para dar uma visão mais plural do Brasil, né? Perfeito. Tem um livro que está sendo... Tem o que está saindo agora, está chegando nas livrarias, que é o As Margens do Ipiranga. Eu refiz o trajeto que o Dom Pedro fez do Rio até São Paulo Santos, e no retorno subi a calçada da Lorena, onde ele desceu, uma estrada íngreme, né? Acho que não sei se alguém conhece aqui, mas enfim, que era feito na época com mulas, enfim, é bem interessante. Inclusive nas minhas redes sociais tem um videozinho que eu fiz para mostrar, porque a gente quase não vai falar sobre isso, né? O pessoal foca muito na mula dele e na questão da desinteria, assim, enfim, mas a gente refez a viagem, contou um pouquinho de cada cidade onde ele passou, enfim, é bem interessante, assim, com imagens de época, com relatos de época, tentando se aproximar o mais possível daquele momento, né? Sem olhar com o olhar de hoje, mas tentando dar o olhar como eles viram o 1822, né? Como ele viajou naquele tempo, né? A pergunta que ela fez como é que as cartas chegavam, né? A gente fala sobre o transporte da cidade, a carga, a correspondência, levava 3 meses para ir, 3 meses para voltar, enfim, essas coisas todas que eram próprias do século XIX, né? Legal. E os livros do Rodrigo já estão aqui, tem muita loja aí já está com os livros, né? Comprem um livro do Rodrigo para fazer a leitura, que é importante. Acho que a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a Flipossos, agradeço Rodrigo também pela participação. Infelizmente, o nosso tempo aí está esgotado. Nós não conseguimos aí dar sequência na atividade, infelizmente. Nós poderíamos ficar aqui horas com esse assunto, né? Mas, em nome da GSC Eventos Especiais e da Gisele, curadora do Flipossos, eu agradeço a presença do Rodrigo, que já esteve numa edição virtual conosco em 2021. Isso mesmo, para quem quiser, tem a atividade dele disponível no nosso canal no YouTube, e também ao professor Aloysio por ter conduzido aí esse bate-papo. E fica o convite aqui a todos vocês, logo mais aqui no Teatro Benigno Gaiga, às 19 horas, a próxima atividade Master com a Bela Megali e Aguirre Talento. Nós contamos com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado a todos.